Olá, sejam bem-vindos ao nosso episódio do podcast Portal das Artes. Hoje com uma amiga muito especial, uma mulher serena, de convicções profundas. É mãe, licenciada em Relações Internacionais, com várias pós-graduações em estudos europeus e, a dada altura, seguiu por um percurso e por um trabalho menos visível e talvez menos tradicional, mas bastante intenso e muito fora da caixa. Fundou uma escola de yoga, dinamizou e dinamiza retiros, eventos, palestras, escreveu um livro cujo título também é um desafio, pelo menos para mim foi Equanimidade. Não vou adiantar mais, depois mais para a frente vamos falar sobre isso. Então, Isabel, eu começaria por quem é a Isabel. Quem era a Isabel, menina, jovem, mulher, que, portanto, fez um caminho tradicional, licenciatura, casou, teve um filho, profissional, e depois, a certa altura, foi uma mulher que deu mergulhos corajosos para o interior, desafios, não sei se foi a certa altura, se já vinha atrás, mas pelo menos daquilo que eu conheço, e colocou vários desafios irreverentes, trazendo vivências, experiências que permitiram não só a ti, mas aos outros se desafiarem a si próprios. E então eu gostava que tu fizesses um pouco esta história desta menina até esta parte. Olá a todos, Isabel, obrigada pelo teu generoso convite. E pronto, em relação ao passado e a todo esse, digamos, toda essa linha condutora, a minha juventude, início de vida adulta, ainda estiveram fortemente marcadas pelo contexto familiar, porque nós também somos condicionados pelo contexto da nossa vivência familiar na nossa família de origem. Não é que isso seja bom nem mau, portanto é muito bom ter uma família, é muito bom ter esse aconchego, e eu tive, felizmente tive, e deu-me boas bases. Sinto que fui uma privilegiada nesse sentido, por ter tido uma educação cuidada, pronto, e amorosa. Lembrar isso traz-me emoção. Exatamente. E é uma expressão do meu agradecimento, claro, aos meus pais e aos meus irmãos, claro, que foram parte do meu percurso muito importante. E que é uma base que depois nos impulsiona para estes voos como tu fizeste, não é? Só tendo uma base segura como essa é que se consegue depois sair fora da caixa. Exatamente, não é? Porque quando nós temos questões dificultosas a gerir, relativas a traumas de infância e de adolescência, nós naturalmente temos que dedicar algum tempo e energia a superá-las, para depois podermos deixar o nosso brilho vir ao de cima, não é? No meu caso tive essa vantagem, reconhecidamente, de ter tido uma boa base, portanto de estabilidade e em termos de orientação, mas claro que essa vivência foi circunstanciada ao entendimento, à atitude, às escolhas dos meus próprios pais e as expectativas, não é? E as expectativas. E nós tendemos, embora eu tenha realmente uma natureza própria bastante forte, ou seja, eu tendo a afirmar a minha autenticidade e a minha originalidade, é uma coisa que para mim é importante, e isso realmente também já desde criança que sempre foi assim. Ainda assim, não é? Eu vim daquele enquadramento e, como tu disseste bem, eu cumpri um certo percurso que fazia sentido à luz daquele enquadramento familiar e das expectativas e tudo mais, mas fazendo sempre as minhas escolhas, e também, felizmente, os meus pais não fizeram nem tentaram fazer imposições, e respeitaram. E eu ia para direito, e depois, na altura, o meu namorado, que achava que se calhar eu tinha outro tipo de
de personalidade, digamos, ou de vontade, sugeri-me, porque ouvi falar de relações internacionais, porque a pessoa que lhe tinha falado estava muito entusiasmado com o curso. E que na altura também não era assim um percurso muito falado. Não era, e eu ainda não tinha ouvido falar do curso. Bem, logo que ele, digamos, falou, arrebitou a orelha e eu disse, bem, vou investigar. Quando eu vi o plano de curso, fiquei decidida, nem sequer houve muito mais a ver, porque eu ia para Direito, não é que eu não acho interessante a área, mas era muito mais a tua sim, eu não iria ser eu não iria continuar de qualquer forma muito tempo, e o curso teria sido muito menos interessante para mim, porque afunilha mais em termos de campo de interesses. E fizeste o curso, depois foste... E fiz Relações Internacionais, que já começou a ser a grande primeira escolha, assim fora da caixa, não é? E pronto, e depois cada vez mais, não é? Eu fui ganhando as minhas asas e fui trazendo ao de cima mais e mais aquilo que era e que é a minha naturalidade, e foi engraçado porque eu dizia, eu não sabia explicar porque é que dizia, mas era convictamente, eu a determinada altura, não se admirem, eu fui dando assim avisos, não se admirem que eu vou fazer uma alteração, uma mudança de 360 graus, vai ser assim uma coisa, mas eu não fazia ideia. Mas tu chegaste a exercer durante algum tempo, não é? Fizeste carreira? Sim. Durante 4 anos, penso eu, 4 e meio, mais ou menos isso. Eu trabalhei na direção regional, portanto eu fiz a licenciatura, depois fiz uma pós-graduação na Católica de Estudos Europeus na área económica, e depois fui fazer Estudos Europeus, mas na área de Ciência Política, no Colégio da Europa em Bruges, que era uma experiência que eu queria ter, de estudar no exterior. Na altura ainda não havia Erasmus e tudo mais, portanto foi uma experiência positiva, e eu não fiquei estimulada, sinceramente, a continuar pela via académica, embora eu adore estudar isto tudo, eu sou estudante eterna, porque eu não me enquadro bem na área académica. A área académica é demasiado quadrada, não é? E eu, os meus interesses depois vão para outros lados, e eu sinto que estou a perder tempo. Então diz-me assim, Isabel, qual foi o ponto de viragem para tu fazeres este clique e direcionares o teu caminho já mais para a questão do yoga, e depois... Isso depois já vem... O que é que despoltou isso? O que despoltou isso foram circunstâncias de vida que me fizeram pensar nas minhas escolhas e se o sentido dessas escolhas ainda era atual. Pronto. E eu senti que não, que me encontrava numa situação em que eu precisava de salvar a minha essência. É que isso é muito importante trazer aqui, porque eu acho que o que é mais difícil é nós até sermos bem-sucedidos. Temos um curso, temos um trabalho bem-sucedido, aparentemente e socialmente reconhecido, não é? E temos a coragem de abdicar isso tudo para ir, no meu entender, penso que é esse o que foi esse o teu percurso, para um caminho muito mais, com muito mais desafios, não é? Muito mais invisível, muito mais intenso, de mergulhos muito mais intensos e desafiantes, e tu fizeste essa opção. Então tu tocaste numa questão, digamos, muito certa, que é eu segui esse caminho de invisibilidade, ou seja, eu não me preocupei minimamente com aquilo que o meu currículo iria espelhar para fora e dentro daquilo que são, digamos que, as expectativas convencionais, e fiz o caminho da minha alma. Eu fiz aquilo que eu senti. Eu comecei a trabalhar na direção regional, eu tinha tido um apoio, portanto, de parte da bolsa para os estudos que fiz na Bélgica, e a contrapartida disso era trabalhar 2 anos para o governo regional, e portanto eu integrei a direção regional das Comunidades Europeias, na altura, atualmente da União Europeia, e portanto cumpri a tua tarefa para depois te sentires liberta. Cumpri, mas disse sempre, eu não vou ficar na função pública muito tempo. Então acontece que eu tinha entrado no quadro, 6 meses depois eu pedi, digamos, licença sem vencimento,
Portanto, estive nessa situação renovando por 3 anos e a minha decisão já estava tomada à partida, portanto eu não ia continuar e não continuei. Foi importante esse percurso, foi uma experiência relevante, fiquei a conhecer como funciona a administração por dentro, isso para mim é importante porque eu gosto de ter a visão de como as coisas funcionam e nós todos estamos integrados, não é, numa sociedade, e isso foi importante para mim, eu gostei. A nossa diretora era uma pessoa aberta e portanto já delegava funções, já tínhamos um grande grau de autonomia que me agradou imenso, porque mas de certa forma é curioso, sem te perderes, que é do mesmo sentido que na tua família tu sentiste essa estabilidade e que tu essa estabilidade fuiste ganhar impulso para teres coragem de arriscar, também a nível se calhar profissional e como estudante, foste uma boa estudante, de certeza, fizeste esse percurso todo e como profissional foste reconhecida e depois sentiste mesmo, pronto, esta etapa está feita, não devo, entre aspas, não devo à vida nada aqui neste setor e então agora posso dar o meu pulo e cuidar daquilo que a minha alma está a pedir. E no fundo, quer dizer, foi mais um reconhecimento do que algo que tenha sido planeado. Eu sabia que não ia continuar na função pública por muito tempo, porque eu tinha a noção de, tal como eu expliquei em relação à questão da área académica, serem, digamos que, propostas demasiado estruturadas, pensadas por outros, com os quais eu posso não ter alinhamento e isso para mim é uma cedência que eu normalmente não estou pronta a fazer. Então conta-nos como é que se fez daí para a tua escola. Pronto, então eu achei que já tinha aprendido o que tinha a aprender e que estava na hora de fazer coisas, portanto, puxassem mais pela minha criatividade e pronto, e decidi que ia sair. E o primeiro ano eu tive um convite para uma empresa aqui da região da área de hotelaria e achei interessante porque era uma área muito contacto com pessoas, eu gosto muito da parte de organização e um hotel é uma estrutura muito complexa que portanto tem muito para aprender e para conhecer e para perceber e eu achei o desafio interessante porque eles iam criar portanto construir um novo hotel, uma nova unidade de uma categoria diferente da que estavam habituados a trabalhar, era preciso reestruturar todo o projeto de arquitetura e pronto, e orientar essa fase, que era assim uma fase ainda muito incipiente. Bem, eu passei um ano a estudar a coisa, não é? A viajar pelos outros hotéis do grupo e a fazer perguntas e portanto com o desenhador a trabalhar a parte da reestruturação a nível funcional da cozinha, da sala de jantar. Sim, uma área completamente diferente. Nada a ver, exatamente. Mas eu adorei e gostei muito. Só que depois o projeto ainda não estava, portanto, ele não estava pronto. Não havia as condições para ir para a frente realmente à velocidade, não é? Que eu esperava e que me sentiria confortável, e eu comecei-me a sentir um pouco sem propósito ali dentro. Isso também é outra coisa que se calhar não ficou pronto exatamente para te empurrar para a próxima etapa, não é? Está tudo certo, eu tinha feito o percurso, eu tive aquela experiência, agradeço e foi excelente, mas era hora de fazer malas, passado um ano e ir, e aí eu tinha uma amiga que, minha melhor amiga de curso, que entretanto ela não tinha terminado a licenciatura por muito poucas cadeiras, porque ela casou e enfim, e depois despistou-se um bocadinho dos estudos e ela nessa altura tinha aberto uma loja de mobiliário infantil e estava toda entusiasmada com o projeto. A minha família vem da área dos negócios, da parte paterna, e eu ouvia falar em negócios desde sempre. É um bichinho que eu também tenho, não tanto pela parte financeira propriamente e monetária, mas pela dinâmica, pela estrutura. Criar o projeto. Exatamente. A parte de gerar o projeto, não é? Desenhar e depois veio-se concretizar. E buscar as parcerias certas, sim, e tudo mais. E pronto, achei interessante. Falei com o meu pai, ele tinha um espaço que na altura dava para acomodar o negócio
negócio que ele tinha em curso e esta parte, porque eram ovos lacados e as coisas conciliavam-se, e pronto, e lá fomos nós. E foi uma grande experiência também. Então aquilo era um franchise, e de novo o franchise é um bocadinho uma camisa de forças. Pois. O franchise é um negócio para quem não percebe negócios. Resultado, se ele é bem orientado, tudo bem, facilita, não é? Claro. Enfim. Mas mais uma vez a estrutura a te dizer, não é aqui ainda, Isabel, salta. E a orientação, ou seja, a pessoa que estava à frente, que era a dona do franchise, era uma senhora que vinha da parte de contabilidade, e acho que era muito boa contabilista isso tudo, mas a visão do negócio, mãe do céu. E pronto, eu tinha o meu pai a apoiar-me, que era um homem de negócio e tudo mais, e nós a vermos que o conceito não estava a resultar e que era preciso fazer mudanças urgentes. Bem, eu fui, movimentei mundos e fundos e fui com a minha amiga e fiz contactos com duas irmãs que tinham o mesmo projeto nos Açores, e promovemos uma reunião com a franchisadora e nada a de movia. E eu disse, pai, isto é só para perder dinheiro, é melhor parar por aqui. Pronto. E depois, nessa altura, eu tive a oportunidade de... Eu fui estruturando, com aquilo que eu aprendi do projeto, eu fui estruturando um novo projeto. Mas por questões familiares não deu para continuar, portanto, com o meu pai, e eu acabei por fazer esse projeto com outro familiar que também estava dentro do ramo mobiliário, e pronto, e realmente chegámos a criar essa loja, mas o foco dele não era o mobiliário infantil, portanto eram as outras lojas que já tinha e que incluía um ateliê, portanto a parte de não só móveis, mas também a parte de tecidos e estofamento, isso tudo. Então lá eu me meto noutra viagem, porque entretanto a pessoa responsável tinha cessado de funções por questões pessoais, e ele estava aflito e não tinha quem colocar. Enquanto tu estás a descrever isso, eu estou a ver a subir assim umas escadas de graus, e agora quando chegas ao cimo da escada tens a tua escola de yoga. Pronto. Certo? Em que ano é que tu fundaste a escola de yoga? A escola, portanto, foi 2006, e isto foi 1999, por aí. Andaste a preparar. Sim, eu saí da direção-geral, não sei se 98, por aí. Portanto, foi a primeira hotelaria, depois foi as experiências na área de negócios, e depois veio, ainda antes do yoga, veio a consultoria da qualidade e a formação profissional. A formação profissional foi uma dica da Mana. Foi. A Eduarda fez, portanto, o curso de formação inicial de formadores. Na altura, portanto, eram os primeiros, e ela gostou bastante e disse: epá, eu acho que tem tudo a ver contigo. E eu estava numa fase em que eu tinha feito uma paragem sabática. Na altura, eu era casada e o meu marido já estava estabilizado na sua profissão liberal, e eu disse: agora sou eu. Portanto, agora são 6 meses. Eu não defini 6 meses, eu disse agora é um tempo para afinar a antena e saber para onde é que eu vou seguir, porque eu não faço a mínima ideia. Não faço, mas estive sempre ocupada. Mas é preciso ter coragem também, não é? Para dizer não faço ideia para onde é que vou. Mas eu confiei que a coisa ia se manifestar. E estive sempre ocupada, aproveitei esses 6 meses, fiz inúmeras coisas e fiz a formação. Portanto, que a minha irmã sugeriu, e gostei imenso, e realmente proporcionou-me uma hipótese de trabalho no final, porque eles precisavam de formadores, viram que eu tinha competências na área pedagógica e disseram que quem tivesse interesse em continuar fizesse a autoscopia final dentro da área pedagógica, e eu escolhi andragogia. Portanto, ensinar adultos. Pronto, correu bem, e eles convidaram para dar formação, e durante uns bons anos eu dei formação inicial de formadores a vários grupos, e depois também me convidaram para outras formações, portanto, na área de desenvolvimento pessoal. E pronto, isso foi uma das áreas que eu comecei. Ao fim, mais ou menos, dos tais 6 meses, comecei essa nova. E quando estava nesse início,
surgiu uma outra situação, que era, eu co-organizava com um casal umas formações, uns cursos na área da espiritualidade, à qual eu já tinha me vinculado, digamos, de forma clara, consciente, não é, intencional, em 98. E aí foi a minha mãe, digamos que começou a ir a essas formações e ficou muito entusiasmada, e o meu pai chegou a ir a algumas e eu comecei a ir. E depois, como criámos amizade com o professor, etc., depois também comecei a fazer a organização com um outro casal que também, jovem, que também ia às formações. E ela trabalhava na área da qualidade, consultoria da qualidade. E entretanto, ela tinha tido um convite para uma empresa aqui regional para fazer a certificação, mas ela estava cheia de trabalho porque ela também era delegada da Associação Portuguesa de Qualidade cá na Madeira. E ela disse, parece-me que tu, como nós trabalhávamos com a organização, ela disse, eu acho que tu tens perfil para isso, será que tu não gostavas? E eu disse, eu não faço a mínima ideia do que é. E ela disse, olha, vai haver agora um fórum ou um seminário e então eu convido-te, vem comigo e já vais ficar com uma ideia. Bem, eu fui ao seminário e disse, isto é a minha cara. Eu identifico-me completamente com isto. E pronto, e ela passou-me o contacto e eu fui à entrevista e pronto, e fiquei a fazer esse trabalho como eu queria, como profissional liberal. Portanto, sem integrar a estrutura da empresa, a recibos verdes, como se dizia na altura. Sim. Não é? Com espaço depois para exatamente. Articular com os outros interesses. E correu bem, correu bastante bem. Houve esse reconhecimento da parte do próprio auditor que veio fazer a certificação da empresa, e pronto, e depois a partir daí eu comecei a fazer outros projetos de certificação da qualidade e estive a trabalhar nessa área entre 2000 e 2011. A formação profissional, houve uma quebra porque quando acaba um quadro comunitário de apoio, pelo menos na altura isso acontecia muito, havia uma procura, a procura descia, não é? E a oferta também, portanto, e portanto depois já não me lembro então quando. Já fui nessa fase, enquanto tinhas essa parte profissional. Foi, exatamente. Isto tudo muito coordenado, mas coordenação divina, porque eu fui reconhecendo e fui andando para a frente. Eu comecei a praticar yoga exatamente em 2000. Portanto foi amor à primeira vista. Ou seja, eu tinha 2 meses de prática e a maior parte das pessoas pensava que eu estava muito tempo naquilo. E eu sentia realmente que havia uma conexão grande. E que eu estava a reencontrar um caminho que era muito conhecido. Pronto, e depois em 2005, mais ou menos, eu começo a sentir a voz interior a me dizer, tens que ensinar. E eu pensava, tudo bem, quer dizer, eu sou capaz de dar uma aula, porque eu me tinha relacionado com, portanto, um professor de yoga e, portanto, através disso também entrei mais a fundo, como é natural, e por vezes ele pedia-me para substituí-lo em aulas, ele sabia que eu estava já competente para isso, e eu pensei, bem, eu não fiz mais nenhuma formação nesta área, eu sinto que sim, que sou capaz de orientar aulas e tudo mais, mas não tinha pensado nisto e estava na formação e portanto, e na qualidade e tudo mais, mas a insistência foi muita. E depois outras circunstâncias da vida levaram-me a dar esse passo realmente. E pronto, e assim foi. E o meu percurso no yoga... Criaste a tua escola? Criei. Portanto, em abril, digamos, de 2006, e foi até 2017, digamos. Foram basicamente 11 anos. Pronto, com uma evolução rápida e grande. Sim, que na altura nada tinha a ver com agora. Agora fala-se yoga e há uma... Pronto, é um assunto comum, não é? Mas muita na altura yoga tem... A maior parte das pessoas questionava o que é. Exatamente, sim. E não havia
tão boa receptividade, ainda era visto assim como uma coisa um bocadinho mais Mas conjugavas isso também com retiros, não é? Ou viagens, organização? No início não, portanto, depois comecei a fazer isso, 2011, primeira viagem de grupo, e os retiros começaram 2014, não sei bem, por aí, ou se calhar antes, 2008, se calhar. E diz-me uma coisa, Isabel, depois viveste fora da Madeira durante um período de tempo, e foi aí durante esse período que nasceu o teu projeto, o teu livro, não é? Que eu agora vou dizer o título: Equanimidade, Sentir Paz no Mundo em Revolução. Olha, hoje eu acho que este é um tema tão pertinente. Então, nós, quando escreveste, sentiste isso? Não sei qual foi, durante que tempo é que tu fizeste, é que este livro nasceu? Foi exatamente naquela altura, não é, da pandemia. Mas não foi por causa da pandemia que eu escrevi o livro. Eu tomei a decisão de que ia escrever porque, assim, já há algum tempo que essa questão estava no ar, promovida mais por pessoas que estavam à minha volta do que por mim. Mas na altura vivias fora da Madeira, certo? Quando começou a aflorar a ideia, não. Ainda estava cá, ainda tinha a escola e tudo mais. E eram mais as outras pessoas que me perguntavam. E eu adoro escrever, eu sempre gostei de escrever e sempre partilhei, digamos, a minha escrita, nomeadamente as mensagens que intuitivamente recebo, com os alunos na escola e nas nossas atividades, e portanto, as pessoas sabiam que eu escrevia, não é? Quando é que sai um livro? Eu não tinha esse ensejo, pronto, não tinha. Só aqui um aporte, nós aqui no Portal das Artes, nós já estamos em trabalho conjunto, não é? Tu tens já em perspectiva, não é? Um workshop sobre a escrita intuitiva, não é? Sim. E que se calhar é um trabalho que também gostaria que tu explicasses um pouco, porque às vezes pode ficar assim aquela ideia como no teatro, às vezes nós temos o teatro terapêutico, as pessoas mas eu não tenho jeito para teatro, e na escrita às vezes as pessoas têm essa ideia, mas eu não tenho jeito para escrita, o que é que eu vou para lá fazer? Nada tem a ver com o jeito, não é, Isabel? Não, porque o objetivo desta escrita é exatamente deixar fluir, e é uma comunicação, no fundo, que existe, que acontece dentro de nós, e ligando as nossas diferentes dimensões. Ou seja, no fundo, nós sabemos que existe um eu que está mais atuante aqui, no exterior, e existe um eu interior que, digamos, que no fundo é a nossa essência, que alguns chamam o eu superior, e que eu diferencio um pouco, portanto, o interior do superior. O interior, no fundo, é a nossa essência, e na minha linguagem, não estou a dizer que todos têm que ter a mesma linguagem, e o superior já tem a ver com, digamos, a nossa, portanto, parte divina, e aí sim, no sentido daquilo que é inferior, que está ligado ao domínio mais do material, e ao superior àquilo que está ligado mais ao domínio, não é, da nossa centelha divina, da nossa origem. E foi isso que tu sentiste quando escreveste o teu livro? Andaste a receber essa... É assim, o livro, portanto, eu acho que o livro, quando eu decidi escrever o livro, foi porque eu senti que tinha chegado já a algumas conclusões que eu iria organizar de uma forma que pudesse ser útil para as outras pessoas, e que estava no momento para poder fazer essa transmissão. Eu continuei a ser orientada, mas não é um livro que é fruto da escrita intuitiva. Se assim fosse, seria mais uma coletânea de contos ou coisa no género, ou então de mensagens datadas. E não foi isso que aconteceu. No fundo, o livro resulta do meu percurso, e de toda a informação que eu também fui aprendendo a transmitir de uma forma organizada para os alunos e para as pessoas com quem trabalhei em processo terapêutico, energético e de aconselhamento,
e que eu sentia que eram úteis, ou seja, as pessoas sentiam-se orientadas e sentiam que ou seja, eu transmitia um determinado entendimento, convidava um determinado entendimento que lhes fazia eco, sentido e que depois as ajudava no fundo. No fundo tu reuniste uma série de ferramentas, experiências e vivências que tu sentias que faziam sentido e que podiam estar ao serviço das pessoas de uma forma útil, não é? Exatamente, e eu tomei essa decisão a 31 de dezembro de 2019. Pronto, ninguém falava em Covid nenhum. Exatamente. E pronto, e depois o facto de termos, não é, uma certa paragem nas nossas atividades do momento e tudo mais, e o facto de eu também estar no campo e num ambiente mais natural foi o setting perfeito. Não estavas no estavas fora da Madeira, mas estava nos arredores de Lisboa e portanto foi o setting ideal, foram as condições para o universo poder, proporcionou. Foi. Depois eu concluí-o em 2021 para ser lançado na Feira do Livro de Lisboa e assim foi. E pronto, essa foi a missão do livro. O livro eu já o li e eu acho que o livro é a tua cara, porque eu acho que tu és mesmo aquela pessoa que transmite a serenidade, a calma, a ordem, independentemente do que esteja à volta, não é? E hoje regressas à tua terra natal, não é? E vens para a Madeira e é uma nova etapa, não é? E eu gostava agora, em jeito já de caminhar para o fim deste nosso episódio, que nos contasses um pouco quais são os teus projetos, o que é que tu vais gerar agora. E já estás em parceria connosco aqui no portal, mas eu gostaria que considerasses aqui, colocasses aqui o que é que tu achas importante, que desafios achas importante para este momento histórico que nós estamos a viver, que é um momento realmente de caos exterior, não é? Onde tu dizes tão bem no teu livro, que é a paz no mundo em revolução, e portanto nós vivemos hoje. E a própria capa do livro, não é? Que eu hoje, por falha minha, não o trouxe. Sim, podíamos tê-lo aqui. Exato. Mas partilhar. a própria capa do livro, portanto, se forem ao meu site, que é o meu nome, anaisabelfreitas.com, tem informação sobre o livro e a editora que o publica e que vende. Mas exatamente o meu livro, ele, por sincronicidade do destino, não é? Ele nasce nessa altura em que eu estava também a fazer muita investigação sobre vários aspectos importantes, e a parte final do livro é exatamente sobre como enfrentar os desafios do momento atual, e aquilo em que eu continuo a trabalhar é exatamente sobre isso. É isso que me ocupa, como é que nós nos posicionamos para poder usufruir o melhor possível, porque eu vejo uma onda em crescendo, e nós temos duas opções: ou nós somos engolidos pela onda e vamos rebolar com ela até à praia, ou nós fazemos como o surfista e vamos ao topo da onda e damos o salto. Ok, é isso que nós queremos, Isabel, aqui nestes últimos minutos. Dá umas pistas também sobre eventos que eventualmente tens já em mente organizar, workshops que tu tens de fazer aqui até mesmo no portal, e que ideias é que que pistas é que podes dar às pessoas que se sentem algum apoio realmente e que querem um pouco se desmarcar aliás, do caos e conseguir esta paz, que eu acho que é muito importante. A proposta é para as pessoas que querem dar o salto, nitidamente, e que não teimam dar o salto. Portanto, a minha proposta é para essas pessoas, sem deixar ninguém de fora. Isto é uma escolha pessoal, cada um tem mas o também direito, respeitando exatamente e sem atitude crítica nenhuma para quem não queira dar o salto, porque nem toda a gente vai para o claro, surf. E eu respeito. Pronto, e não somos gente só quando surfamos, pronto. Mas essa é a minha vocação, porque isso é o que eu quero fazer. E portanto, por mais que eu ame colaborar com o meu semelhante e com toda a natureza e com toda a vida, no sentido do crescimento, se eu não cuidar do meu crescimento em primeiro lugar, eu não vou estar habilitada, pelo menos como eu quero, de uma forma coerente, a fazer esse trabalho com mais ninguém.
E é isso que me interessa. Neste momento, é isso que me interessa. Consegues resumir assim, vamos supor, alguém que queira iniciar a preparação para surfar nessa onda simbólica que nós estamos a criar aqui e conseguir passar por cima deste caos e ainda assim se manter em equanimidade, e dá assim 3 pistas de como isso. Ou seja, em primeiro lugar, estas pessoas não podem querer soluções prontas a levar. Instantâneas, não é? Não. Tem que desenvolver um interesse, uma vontade de compreender como é que a vida funciona, as leis, os princípios de base, os fundamentos. Porque quando nós compreendemos isto, a seguir, é como um edifício. Se eu cuido dos fundamentos, as fundações do edifício, se eu cuido da estrutura, eu posso montar aqui uma construção em que eu dou asas à minha criatividade e eu faço disto uma coisa espetacular. Se eu não cuido das fundações e a estrutura, eu estou limitada no que eu vou criar. Portanto, nós temos que ser profundamente criativos, intuitivos, estarmos conectados com a nossa intuição, não procurarmos muletas, usarmos as muletas pelo tempo estritamente necessário e caminharmos pelo nosso pé, para não desviciarmos, mantermos o otimismo e a positividade, a confiança, a fé na vida, de que tudo o que está a acontecer vem por bem e tudo isto é para nos ajudar. Traz uma aprendizagem, não é? Tudo traz uma aprendizagem e nós candidatarmos a estar aqui neste momento porque nós quisemos dar o salto, mesmo que alguns tenham esquecido, nós quisemos dar o salto, senão não estávamos aqui neste momento. Tu estás a falar numa linguagem um pouco mais espiritual, não é? Um pouco mais esotérica. Significa elevar a frequência. Exatamente. Elevar a nossa frequência vibratória. E elevar a nossa frequência vibratória significa trabalharmos ao máximo as nossas qualidades, limarmos ao máximo as nossas arestas, aprendermos, portanto, e em primeiro lugar, não nos revoltarmos contra a vida, aceitarmos aquilo que é e trabalharmos com aquilo que é, porque tudo o que não é aceitação vai-nos roubar tempo, energia e vai-nos puxar para trás. Então nós precisamos em primeiro lugar de aceitar e precisamos de nos atrever. Okay. Aceitar às vezes pode parecer algo passivo, mas o teu aceitar é um aceitar como impulso para ir adiante. Quando não é? o leite se derrama, eu não posso voltar a metê-lo todo dentro do pacote. Aceitar é isto. É ser coerente, é ter discernimento. Agora, se eu dou-me uma bofetada, aceitar é aceitar que isto aconteceu. Claro. Pronto, não vou negar. Porque é uma pessoa que eu gosto muito. Não, ela deu-me uma festinha, ela não queria bem bater-me. Isto é o conceito de aceitação, é aceitar o que aconteceu. Agora, o que é que eu vou fazer com isto? Não ser reativa, não vou dar a bofetada de volta. Portanto, vou responder, vou dar aqui um hiato de tempo para eu poder travar a emoção e posso agarrar os punhos. Enfim, posso fazer respeitando a tua essência, não é? Exatamente, ou seja, a agressividade gera agressividade, portanto, se eu tenho uma proposta mais interessante para isto, eu vou aplicar essa proposta. Que é muito o tema de hoje, não é? Exatamente. E tu tens, por exemplo, na nossa semana holística em setembro, nós vamos ter uma semana, como os nossos seguidores certamente já sabem, do dia 11 ao dia 18 vamos ter a semana holística e vamos ter vários momentos, vários workshops para precisamente mostrar a oferta que temos não só das pessoas da casa, como de muitas pessoas que vêm participar connosco, e tu também vais dinamizar um workshop que é um pouco dentro desta temática, não é? Assim, é para incentivar, é para ajudar as pessoas a desbloquearem, porque o tema que está proposto é porque é que os problemas se arrastam, não é? Portanto, eles só se arrastam porque nós nos agarramos a eles.
E vamos aqui numa bola de neve, não é? Então não há razão de ser para isso acontecer. Nós temos sempre as condições ideais para resolver o que quer que seja. Elas estão sempre já presentes, já se manifestaram na nossa vida, e nós só precisamos de fazer esse reconhecimento, de deixar-nos agarrar ao passado, àquilo que foi, à não aceitação, e fazermos o caminho para a frente. Aqui também não falámos, mas é uma parte importante da tua vida, que é a questão da meditação, não é? À qual tu dedicas algum tempo e que recomendas, certo? Portanto, vamos para que as pessoas possam perceber melhor e não se sintam excluídas deste processo. A meditação começa pelo reconhecimento da necessidade de paz de espírito e de arrumar a casa, ou seja, ir para dentro, arrumar a minha casa, fazer o silêncio, arrumar a minha casa, para que eu, a partir da minha paz, eu possa tomar boas decisões coerentes, decisões ajustadas. Se eu não estiver em paz, eu não posso amar devidamente, eu não posso ser verdadeiramente bondosa, eu não posso ser verdadeiramente criativa. A paz está na base. Daí o subtítulo do livro, que explica o conteúdo do livro, já que a equanimidade é um termo, digamos, que as pessoas, exatamente, que a maior parte das pessoas não conhece, mas que está ligado à essência do yoga, não é? Que é manter um ânimo igual, ou seja, controle emocional. E o que nós viemos fazer aqui este mundo, nesta programação como seres humanos, é aprender a controlar emoções. Esse é o besílios da questão. A partir do momento em que nós controlamos a emoção, nós tomamos as rédeas da nossa vida. E por isso, daí o título do livro, e todo o livro está estruturado neste sentido do convite a este controle das emoções. Muito para bem, que Isabel. podemos fazer as coisas mais interessantes ainda. Exatamente. Eu penso que deixamos aqui uma mensagem muito profunda, e para quem nos acompanha e para quem queira saber mais, também deixamos aqui várias pistas, desde o livro ao workshop e aos vários eventos que vão ocorrer, para podermos surfar esta onda, todos, sendo surfistas ou não, podemos surfar e não nos deixamos afundar no caos, e conseguimos manter esta equanimidade. Obrigada e até à próxima. Obrigada.